Romanos 7, versos 7 e 13. Amém. Amém. Aqui, como alguns dizem, Paulo ele está falando de sua experiência com a lei. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. E cobiça, de acordo com a palavra de Deus aqui, é você desejar aquilo que é proibido. Epitomia, né? Epitomai. É você cobiçar, desejar aquilo que é proibido. Lembre-se de Eva quando você ouve essa palavra, cobiça. Ela desejou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que Deus havia proibido. E aqui Paulo ele faz um discurso durante o livro de Romanos. Ele sempre fala, todos estão condenados. A lei condena o homem, a lei não pode salvar o homem, a lei mostra o pecado, a lei não pode mudar o coração do homem, a lei não pode purificá-lo. O homem só é salvo por meio da fé em Cristo e não por meio das obras da lei. A lei tem domínio sobre o homem até o momento em que ele vive. E aí com todo esse discurso, aqui é levantada uma objeção. Então, se a lei faz tudo isso de mal, né, contra nós, então a lei é pecado? Isso é. A lei, ela é algo ruim? E Paulo responde, não, a lei não é ruim. Tanto que ele diz assim, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É no verso 12. Não, a lei não é ruim. E aqui Paulo ele vai falar para que serve a lei, as utilidades da lei. Primeiro, que a lei ela nos dá a conhecer o pecado, pois eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então a lei ela expõe o pecado, ela mostra para você o que é certo e o que é errado. E aqui Paulo diz, pois eu, falando da própria experiência, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. E eu também creio que é nesse mandamento que Paulo ele descobre que a lei é espiritual. Se nós percebemos, esse aqui é o único mandamento, é do Decálogo, que fala contra os desejos. Nenhum outro mandamento está tão claro quanto o 10º mandamento, que ele mostra a raiz de todas as coisas, que é a cobiça que leva um homem a roubar o seu próximo. Como por exemplo, que faz com que ele corra atrás de riquezas. Pois que Paulo diz aqui, no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Isso é, a lei não apenas faz o homem ser alguém religioso, mas a lei ela se estende aos pensamentos, afetos e emoções, como havíamos estudado. Primeiro que Paulo ele conheceu o pecado por meio da lei, assim também como nós. Como já havia dado aquela ilustração, né, do espelho. Imagine um homem que em sua casa ele não tinha espelho. Ele não se importava com a sua aparência. Até que um dia ele decide comprar um espelho. E aí quando ele olha para a sua aparência ali através do espelho, ele fala, nossa, antes desse espelho eu vivia de todo jeito. Mas agora que eu vi como está a minha aparência, o meu estado, agora sim, daqui em diante eu vou me cuidar um pouquinho mais e cuidar da minha aparência. Assim também é o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quando os nossos pecados são expostos, andávamos de todo jeito, mas depois que você é exposto a essa lei, depois que ela revela quem você é, aí você fala, eita, tem que ter um pouquinho mais de cuidado agora, da maneira que eu ando. Então assim também foi
o apóstolo Paulo, assim também é conosco. Mas, aqui também diz o verso 9, que Paulo ele estava humilhado. Houve um tempo, né, ou antigamente, eu vivia sem lei. Embora fosse fariseu, ele vivia sem a lei. E aqui ele diz, eu vivia, eu tinha um pensamento bom acerca de mim. Para mim, na minha visão, estava tudo bem, eu vivia. Mas, porém, entretanto, quando veio o mandamento, o pecado viveu e eu morri. É como se o pecado estivesse dormindo. Você não tem consciência dele. Mas depois que você é exposta a essa lei, então o pecado ele é revelado. E aí você consegue perceber claramente que tanto a cobiça quanto os outros pecados são pecados. E aqui ele diz, e eu morri. Agora assim, todo aquele pensamento bom que eu tinha acerca de mim caiu por terra. O Espírito, por meio do mandamento, me convenceu. Aqui é a experiência, meus irmãos, do apóstolo Paulo, onde ele vê que a palavra de Deus, os mandamentos, especialmente o 10º mandamento, ele vai ao cerne de toda a corrupção do homem, que é a cobiça, são os desejos desordenados. Amém, irmãos? Amém. Essa aqui é a primeira proibição desse mandamento, a cobiça.